E hoje é dia da nossa conversa com o colunista do AgroMais, pesquisador da FGV Agro e também pesquisador da CEPAGRE Unicamp, Eduardo Assad. Boa tarde, professor. O assunto, vamos continuar aqui na COP27, né, que é o assunto do momento. Claro. Aí a gente não pode ficar de fora, né, professor? Sobre a conferência das partes, então, das Nações Unidas, sobre mudanças climáticas que ocorre lá em Sharm el-Sheikh, no Egito. A COP27 é a COP da implementação, né, professor? Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria que o senhor comentasse dessa participação do Brasil hoje, a partir de hoje, então, à frente desses trabalhos. Qual a expectativa? Olha, primeiro, boa tarde, né? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. A gente sempre tem uma conversa muito boa nesse dia. E vamos lá, a expectativa é boa. Eu participei de algumas COPs e a presença de empresários ou de grupos, principalmente do agronegócio, não era tão maciça assim, porque havia uma contestação no setor, e era muito forte, que não existia mudança climática. Então, isso aí já mostra um avanço disso, já mostra a importância que nós estamos, que o mundo está dando para esse tema. Eu acho que, espero que esse tipo de participação de grupos importantes e poderosos do agronegócio mostrem claramente que o negacionismo de mudança do clima acabou e que nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar e começar a reduzir essas emissões que estão aí. Então, eu vejo isso com muito bons olhos e acho que essa participação dos empresários tem muito a ver com o que o Brasil vai fazer nos próximos anos. E esse lançamento desse projeto, que foi feito aí por 14 empresas gigantes do agro, é muito positivo, é bastante interessante. Eles focam principalmente em 4 produtos, que é o dendê, né, a soja, a carne e o cacau. Todos eles falam em redução de emissão e todos eles falam em monitoramento do desmatamento na região amazônica. Isso é muito importante. A única vamos dizer, ressalva que eu faço é que no trabalho que foi apresentado, eles falam em a direção para 1,5 graus de aumento de temperatura. Aí é preciso fazer uma correção nesse trabalho, porque 1,5 graus nós já chegamos. Nós temos que ver como é que nós fazemos para evitar os 2 graus. Então, assim, a gente demora um pouco para tomar atitude, a gente demora um pouco para entender o que está acontecendo. Agora nós vamos resolver 1,5 graus. Não, 1,5 graus, lamento, já passou. E a gente já avisou há bastante tempo que essa coisa iria acontecer e terá consequências. Mas o lado positivo, extremamente positivo, é que esse grupo está fazendo propostas concretas. E essas propostas envolvem rastreabilidade, redução de emissão, ações de mitigação, que podem ajudar bastante. A gente pode sair da linha da emissão e começar a entrar naquela linha da remoção que o IPCC apresenta para a gente anualmente. Então, hoje, se a gente olhar essas curvas de emissão, nós estamos em cima do pior cenário de emissão que existe. Tá? Nós estamos emitindo muito. Com a participação desses grupos e mostrando que tem uma vontade de reduzir, a gente pode começar a estabilizar e inverter essa curva. E começar, então, a derrubar as nossas expectativas e hipóteses de aumento de emissão até o ano 2050, que pode chegar a 2 graus de aumento de temperatura. Tá certo, professor. Dessas 14 empresas, uma delas, né, a JBS, em nota, ela disse que o plano, então, para lidar com a perda de florestas nas cadeias de suprimentos propõe, então, ações que concentrem, então, nas áreas em que terão o maior impacto. O setor deve se concentrar, então, nas principais áreas aí, impulsionadores do desmatamento, Amazônia, o desmatamento ilegal, enfim, fortalecer também políticas públicas, né, os regulamentos. Perfeito. Mas essas ações que o senhor já falou que já estão sendo feitas, elas não podem só ficar no papel, tem que dar Não. continuidade, né, professor? Exato, tem que dar continuidade, e aí eu diria que dessas empresas aí, eu consegui rapidamente identificar no trabalho que eles estão submetendo hoje, a ADM, a AMAGE, Bung, Cargill, JBS, Marfrig e outras 7 empresas, todas querendo implementar. Ótimo, muito bom. Vamos em frente.
Vamos acabar com a incentivo de produção em áreas que fazem desmatamento ilegal. Muito bom. É isso que a gente precisa fazer. Vamos reduzir as emissões da produção pecuária, com incentivo e indicação da pecuária. Muito bom também. A gente pode mostrar o potencial que o Brasil tem, o que nós podemos fazer com relação a isso. Vamos considerar a paisagem na nossa produção agrícola. E aí a gente começa a falar de uma coisa super interessante que a gente já tem discutido há muito tempo, que é o Brasil pode ser considerado o maior produtor de alimentos dentro de um sistema agroambiental equilibrado. E isso é possível, já se mostra que isso é possível. Cientificamente, a gente já tem como mostrar que isso é possível. Eu, particularmente, fico muito feliz de ver que os empresários estão entrando no jogo. Muito feliz, ótimo. Então, vamos lá, agora vamos implementar. Para implementar, tem que pôr dinheiro. Tá? Tem que pôr recurso, tem que fazer fomento, tem que fazer transferência de tecnologia, divulgação de tecnologias boas. Não é só ficar no papel e no discurso. Vamos implementar e vamos fazer isso. A gente está levando muita fé nessa coisa. E até então, o Brasil, como signatário do Acordo de Paris, né, professor, tem metas ambiciosas que precisam aí dar continuidade e o senhor acredita então que a pecuária ela pode alcançar então essas metas assumidas na COP passada? Olha, acho que eu já fiz um comentário sobre isso, eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida que a gente pode atingir essa redução das emissões, principalmente de metano, se a gente seguir o protocolo que está sendo proposto. Ou seja, num primeiro momento, redução do tempo de vida do boi, sai de 36 meses para 30, 24 meses, você vai ganhar aí um ano a menos de emissão e você vai ganhar mais qualidade na produção da carne. A melhoria dos pastos degradados, com essa melhoria dos pastos degradados, você tem mais alimento, você retira CO2 da atmosfera, o sistema de produção pecuário permite, nós já fizemos esse cálculo aqui na FGV, já mostrando quanto é que nós podemos retirar, né, de CO2 da atmosfera ao longo dos anos, a partir da melhoria dos pastos e, consequentemente, no balanço do sistema produtivo, você compensar o metano que é emitido e já colocamos, inclusive, custos. Quanto custa fazer isso? Nos 60 milhões de hectares de pastos degradados no Brasil, nós temos que investir 300 bilhões de reais. Só que você não vai fazer isso de uma vez. Você vai fazendo isso aos poucos, coloca um horizonte temporal para fazer isso e vai reduzindo esses pastos degradados e aumentando a produção de alimentos. Eu acredito que com um investimento próximo do que foi feito na agricultura ABC nos últimos 10 anos, onde se investiu 21 bilhões de reais em 10 anos, a gente teve como retorno 36 bilhões. Então é um bom negócio, né? Dá certo, é uma coisa boa que nós temos que fazer e agora com a melhoria das condições de atingir o mercado voluntário, a gente pode começar a mostrar que nós temos carbono em excesso e começar a discutir a negociação desse carbono, que eu espero que seja resolvido aí na COP. Professor, condições temos, né, como o senhor vem sempre falando aqui com a gente, né, e o novo governo então deve se empenhar cada vez mais para o atendimento aí, o cumprimento dessas metas, né, professor? Eu acho que sim, eu acho que o ambiente para a discussão das condições ambientais no Brasil ficou mais favorável, está menos tenso, né? Porque as discussões eram muito tensas, eram muita agressão, muita coisa complicada de ser entendida, aquela história nós e eles, enquanto que o Brasil está no mesmo planeta. E é aqui que nós temos que mostrar o que nós somos capazes de fazer. As pessoas que estão indo com o presidente eleito para a COP têm um hábito estão habituadas a discutir na COP, a conversar na COP, a mostrar a posição do Brasil na COP. São pessoas profissionais nesse assunto, conhecem, e eu acredito que a gente possa recuperar e ganhar um protagonismo necessário, que estava faltando. Foi uma pena a gente ter criado esse ato aí de 4 anos nessas discussões, principalmente das mudanças climáticas. E isso vai favorecer demais o agronegócio brasileiro. Muito. Então, é importante que a gente veja isso como uma grande oportunidade que nós temos, que ainda não escorregou da nossa mão.
eu espero que a gente tenha um bom retorno, pelo menos do ponto de vista de imagem do Brasil na discussão de mudanças do clima. O governo eleito não vai poder fazer muita coisa, porque na conversa que eu tive com o Tiago a semana passada, a caneta está na mão do governo atual. Tá? Então, eu não sei o que. Eu sei sim, o governo atual já está levando para a COP o lançamento do projeto rural sustentável na Amazônia. E esse projeto rural sustentável, ele está pretendendo investir aí em torno de 50 milhões de reais para dar início a algum tipo de produção agrícola sustentável na Amazônia com esse apoio do governo. Eu acho 50 milhões de reais muito pouco, mas, de qualquer maneira, é o início de uma ação do governo para a gente poder atuar nessa linha. Isso foi o que aconteceu de positivo na COP nesse primeiro dia aí, que a gente já está observando algumas coisas. O senhor falou, esse governo está com a caneta na mão, mas todo um pouquinho já é muito, né, professor, quando a gente fala dessas ações que elas devem ser implementadas e continuadas, e a partir de 2023, na próxima COP, o novo governo eleito aí vai ter mais condições aí de levar mais propostas aí, porque, como o senhor falou, o Brasil é tudo uma coisa só, né, professor, quando a gente fala de clima, né, de mudanças climáticas. Agora, professor, a gente está com o tempo apertado aqui, mas eu queria continuar aqui com o senhor rapidamente. A COP27, ela entrou no 4º dia, não é? Mas tem uma coisa, uma cobrança muito forte aí para que os países ricos, né, professor, enfim, cumpram aí o Acordo de Paris, façam a reparação climática, paguem pelos danos causados. E, professora, a COP27 é tida, então, como a COP da implementação. Então, eu pergunto para o senhor, antes da gente encerrar nosso bate-papo aqui, agora é a hora, então, professor, de implementar tudo o que foi prometido? Olha, tudo eu não sei, porque trata-se aí de uma discussão diplomática, né? Então, a gente não sabe direito até onde vai avançar, mas a emergência climática que está acontecendo no planeta hoje está exigindo isso, está exigindo ações, exigindo implementação, exigindo recursos para que se faça isso nos países pobres e nos países em desenvolvimento. Nós vamos ter aí mais ou menos 900 milhões de pessoas na África que estão ameaçadas. E nós temos aí alguns milhões de pessoas na América do Sul também que estão ameaçadas. Por quê? Porque ao longo dos anos, alguns países desenvolvidos emitiram mais do que deveriam. Então, alguém vai ter que compensar essa coisa. Essa é a grande discussão que tem acontecido nas últimas 27 COPs. Quem paga a conta? E como é que nós vamos fazer? O Brasil tem o seu papel importante nisso e nós temos que buscar esses financiamentos, não é pedindo esmola, não. Nós temos que buscar esse financiamento para que a gente possa contribuir para ter um certo equilíbrio climático no mundo. A situação é grave, a situação não é uma situação simples. Não vai acontecer, não vou ver. Vai acontecer sim, já está acontecendo. Então, nós temos que nos unir para ver se resolvemos isso. Está na hora da implementação e está na hora dos países ricos compensarem muitas das coisas que foram feitas no passado. Tá certo, professor. E com essa pergunta, quem vai pagar a conta, então? Eu me despeço do senhor. Eu conversei, então, com o professor Eduardo Assad, pesquisador da FGV Agro, também pesquisador da CEPAGRE Unicamp. Obrigada, viu, professor? E até semana que vem. Muito obrigado. Até semana que vem.